No próximo dia 27 de maio, o STJ vai votar se federaliza ou não o caso Marielle Franco. Se o governo Bolsonaro e a sua Polícia Federal vão passar a investigar e ser responsável por essa investigação, ou se continua na mão da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós, amigos e familiares, não queremos a federalização. São muitas as razões que temos hoje para acreditar que a federalização não é o caminho que deva ser adotado pelas instituições de justiça para assegurar e garantir a responsabilização de todos os envolvidos no bárbaro crime que tirou a vida de Marielle Anderson. Não há motivos técnicos hoje que justifiquem o deslocamento de competência, que justifiquem a federalização, e há razões políticas para não querermos que o caso seja federalizado. Não queremos a Polícia Federal, que Jair Bolsonaro quer controlar, cuidando de um dos casos que abalou a democracia brasileira. O presidente me disse mais de uma vez que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação, né? As investigações têm que ser preservadas. Sugerir a troca de 2 superintendentes entre 27. O do Rio, a questão do porteiro, a questão do meu filho 04, o Renan, eu fiz um pedido para a Polícia Federal, quase com por favor, chegue em Mossoró e interrogue o ex-sargento. Foram lá, a PF fez o seu trabalho, interrogou e está comigo a cópia do interrogatório. Nós, familiares de Marielle Anderson, somos contra a federalização e pedimos que no próximo dia 27 de maio o STJ vote por não federalizar esse caso. Esperamos que todas as instituições brasileiras que são responsáveis pela realização da justiça atuem com o compromisso de elucidar o envolvimento de toda e qualquer pessoa que possa ter algum tipo de relação com a morte de Marielle Anderson. Acreditamos que federalizar o caso é abrir caminho para a impunidade nesse momento. Nos ajude assinando a carta aberta ao STJ pedindo pela não federalização do caso Marielle Franco. Um café com o MST e hoje debatendo um tema extremamente relevante por uma questão de justiça social e também para ajudar a definir os rumos políticos do nosso país. Vamos debater hoje o tema da federalização do caso Marielle Franco, Anderson Gomes, esse assassinato que sem dúvida nenhuma marcou a história política do nosso país e até hoje estamos com a pergunta: quem mandou matar Marielle e Anderson? Na madrugada do dia 13 para o dia 14 de abril de 2018, o Movimento Sem Terra ocupava as terras da Fazenda Eldorado, no município de Valinhos. Ainda sangrávamos o peito com esse assassinato tão brutal. Estávamos saindo do mês de março, um mês de importantes mobilizações das lutas em torno do Dia Internacional das Mulheres. No dia 14 de março, um mês antes da ocupação, nós fomos surpreendidos por esse violento assassinato contra Marielle Franco e Anderson Gomes. Mas no dia 13 para o dia 14 de abril, um mês depois, o Movimento Sem Terra ocupava as terras da Fazenda Eldorado e logo nas primeiras providências, quando amanhecia o dia, começamos a erguer as primeiras barracas coletivas, a organizar o café da manhã e a receber as famílias que estavam ingressando na luta pela terra, fruto de um trabalho de base que havia demorado cerca de 6 meses na região de Campinas. Naquele momento, na primeira assembleia, nos primeiros raios do dia, nós reunimos a companheirada para poder escolher o nome do acampamento e tomar as primeiras providências ali em relação à nossa estada na área. E logo, quando nós abrimos a palavra para poder saber qual seria o nome do acampamento, o que as famílias gostariam de propor, uma senhora ergueu o braço no meio da multidão e disse:
esse acampamento tem que homenagear aquela vereadora que foi assassinada. Eu não me lembro o nome dela, mas aquela história muito me marcou. E foi assim que, a partir dessa senhora que levantou a mão, que está até hoje lá no acampamento, nasceu o acampamento Marielle Vive, um acampamento que fica no município de Valinhos, na região de Campinas, que conta com cerca de 1.000 famílias, que desde aquela data estão lutando pela reforma agrária e também lutam pela justiça, no caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Queria agradecer muitíssimo a todos e a todas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Pedimos, né, para quem estiver acompanhando, puder compartilhar também, para que a gente possa ter mais pessoas nos acompanhando aqui neste momento tão importante. Esse café, ele tem uma implicação muito concreta, porque amanhã vai ser julgado no Superior Tribunal de Justiça o tema da federalização da investigação do processo em relação ao assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então, daqui a algumas horas, o Brasil vai saber se esse caso vai ser federalizado ou não. E existe uma campanha, desde quando foi anunciado essa possibilidade de federalização pela Procuradora-Geral da República, ainda na época, Raquel Dodge, quando ela pediu a federalização, logo os familiares e a sociedade civil também foi se pronunciando contra a federalização. E deste posicionamento nasceu uma campanha, essa campanha contra a federalização. Essa campanha, ela foi uma iniciativa dos familiares da Marielle Franco, do Anderson Gomes, também uma iniciativa do Instituto Marielle Franco e da Coalizão Negra por Direitos. Rapidamente, essa campanha ela foi ganhando a adesão de outras entidades importantes da sociedade e também dos movimentos populares, e gostaria de dizer, de uma maneira mais especial, do Movimento Sem Terra. Estamos engajados nessa campanha e também pedindo para que as pessoas elas ingressem, elas se engajem e elas compartilhem. Essa campanha ela está presente nas redes sociais, é muito fácil você entrar lá, assinar essa petição online contra a federalização do caso Marielle e Anderson Gomes, e também pedimos para que as pessoas que assinarem, elas compartilhem isso nas redes sociais. E para debater estes temas, nós estamos recebendo hoje, aqui, nesse Café com o MST, 3 pessoas muito importantes na trajetória do MST, mas especialmente no debate a esse tema. Temos aqui conosco o deputado federal Marcelo Freixo, pelo PSOL. Prazer enorme, Marcelo, bem-vindo. Também estamos recebendo a Débora Duprá, que se aposentou recentemente, mas tem toda uma trajetória aí no Ministério Público Federal, especialmente na Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos. Bem-vinda, Débora, para estar aqui conosco. E também a Mônica Benício, que eu não sei se ela já entrou, mas ela também vai fazer parte aqui do nosso debate. A Mônica Benício, que é arquiteta, uma militante histórica também da defesa dos direitos, né, dos direitos humanos, né, também uma atuante na luta dos movimentos populares e companheira da nossa querida Marielle Franco. Então, para iniciar o nosso debate, eu gostaria de fazer uma rodada comum aqui a todos os participantes, perguntando o porquê, né, qual a importância dessa campanha de a gente ser contrários à federalização dessa investigação por parte da Marielle e do Anderson. Nós sabemos que tem um histórico, né, de outras lutas na defesa dos direitos humanos, no qual a pauta da federalização é um caminho utilizado, né, pelos defensores dos direitos humanos até para poder evitar maiores pressões locais. E muitas vezes a federalização ela é apontada como uma medida para a gente poder, inclusive, ter mais isenção e maior garantia, né, de que, de fato, o processo tenha um julgamento justo. Mas me parece que no caso este específico da Marielle Franco e do Anderson Gomes, isso é um pouco diferente, né? Eu gostaria que você
vocês comentassem um pouco isso. Por que neste caso em específico, a federalização ela não cabe e por que esta campanha contra a federalização deste processo de investigação dos assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes? Gostaria de começar primeiro pelo Marcelo Freixo. Bom, primeiro, muito bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Obrigado, Kelly, em nome de quem eu cumprimento todo o Movimento Sem Terra. Eu tenho muito orgulho de ter caminhado ao lado de vocês esses anos todos da minha vida, com quem eu sempre aprendo muito, uma admiração muito profunda, né, pelo movimento. Que bom que vocês estão fazendo esse debate aqui. A Débora do PRA, que eu encontro sempre no Congresso Nacional, eu não tenho como comemorar a aposentadoria da Débora. Eu sei que para ela deve ser ótimo, mas eu lamento muito, porque a Débora é uma pessoa que vai fazer uma falta muito grande. Eu sei que ela vai estar junto nas lutas por um país melhor, mas é uma pessoa muito essencial, a quem eu também tenho admiração. Mônica, querida, minha amiga de longa data, de vida, que bom estar com vocês aqui. Por que a gente é contra a federalização? Por algumas razões, primeiro técnicas, né? Não há nenhuma razão para a federalização, porque a Débora pode falar melhor do que eu sobre isso, mas são poucos os casos que foram federalizados. Em alguns momentos nós defendemos a federalização de alguns casos de violação de direitos humanos diante da impossibilidade da investigação, né? Quando a investigação está impossibilitada por razões políticas locais ou por razões do Estado local, nós defendemos a federalização. Isso aconteceu em alguns casos, na maioria das vezes a gente não conseguiu a federalização. Não é o caso da Marielle, a investigação está em curso, está inclusive no momento conclusivo, nós temos 2 pessoas presas, outras prisões prestes a acontecer. Eu sei que já são mais de 2 anos, é um tempo de muita agonia, é um tempo de muita angústia, nós já queríamos saber os mandantes, é fundamental saber o mandante, não porque a Marielle é viúva da Mônica, não porque ela trabalhou comigo, não porque ela era do PSOL, nada disso. É um crime contra a democracia. Marielle é assassinada por uma razão política. Há um grupo político capaz de matar no Rio de Janeiro como forma de fazer política. Por isso, o crime da Marielle é tão essencial para a República Brasileira e para a democracia brasileira. É disso. A gente não está pedindo privilégio. Não é isso. O que a gente está falando é um crime contra a democracia. Por isso ele é tão central. Nada a ver com a filiação partidária da Marielle, com as relações pessoais ou políticas da Marielle. É um crime contra a democracia. Ponto. Então, a federalização só faria sentido se a investigação não estivesse acontecendo. Mas ela não está acontecendo como gostaríamos. Para isso, a gente pressiona a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para isso, a gente pressiona o Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente faz os atos, a gente faz reuniões, a gente cobra, e fazemos muito isso. Mas mudar, tirar daqui e voltar para uma estaca zero, não há razão técnica, não há razão constitucional para isso, porque a investigação não está parada. Para piorar, a Polícia Federal, nesse momento, aliás, o dia de hoje não poderia ser mais propício para a gente estar falando sobre isso, né? Nesse momento está acontecendo uma operação na casa do governador do Rio de Janeiro, de quem eu não tenho qualquer apreço, mas é uma medida dura, é uma medida delicada, né? Nós não podemos ter a Polícia Federal como polícia política. Esse seria mais um passo muito decisivo na direção do fascismo, que esse país já dá sinais muito claros. O Bolsonaro intercede na Polícia Federal, isso já foi razão de decisão do Supremo. O Bolsonaro trata com muito desrespeito o caso da Marielle, sistematicamente, inclusive recentemente, ele se dirige ao caso Marielle de forma muito desrespeitosa com a memória da Marielle e com todos os seus familiares. Colocar a Polícia Federal, de quem eu também tenho respeito, separa as coisas, mas colocar neste momento político o caso Marielle nas mãos da Polícia Federal não é o desejo de nenhuma pessoa próxima, além de não ter razão técnica prevista na Constituição para isso. Então, a gente defende a manutenção do caso da Marielle na Polícia Civil e no Ministério Público do Rio de Janeiro. Enfim, desculpa, mas acho que é um resumo só para entender do que a gente está tratando e falando. Obrigada, Freixo. Débora, queria te ouvir um pouco e já te dar as boas-vindas também. Você participou, né, quando você estava na Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos, e também, como o Freixo, nós não comemoramos a sua aposentadoria, porque, sem dúvida nenhuma, você é uma guerreira e é uma guerreira em defesa da Constituição.
e a sua justeza, né, o seu critério ético na condução dos casos que envolve o povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, é motivo de muita homenagem, né, de todos e todas. Mas, Débora, eu queria que você comentasse um pouco. Você mesma participou de vários processos no qual a federalização ela era cabível, né, e você defendeu, inclusive, a federalização como uma forma justa ali de investigação sobre alguns casos. Porque nesse específico não cabe o tal termo jurídico, né, dessa federalização do caso, e a gente gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque que nesse caso não cabe o tal do IDC. Explica para nós o que é isso, esse incidente de deslocamento de competência. Com você, Débora. Obrigada, Kelly. Bom, primeiro, Freixo, Mônica, todo o MST, por quem eu também tenho um enorme carinho, eu só me aposentei porque eu não cabia mais no espaço institucional. Ao final do meu mandato na PFDC, eu não tinha mais local onde eu pudesse travar qualquer luta. Então, eu acho que a gente tem que saber, enfim, aonde a gente se situa num momento tão difícil que o país vive. A gente tem que lembrar a origem do IDC, né? Kelly falou um pouco sobre isso. O IDC, ele começa numa discussão em 1996 do primeiro PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos, e ele vem na sequência exatamente de Eldorado dos Carajás, de Carandiru, de mortes sem resposta, com essa expectativa de que a isenção, o distanciamento de um juiz do caso, ele era uma resposta mais adequada, né? A Justiça Federal ela estaria livre das pressões locais. Eu acho que isso já começa de uma maneira... é um pensamento que a gente, com o tempo, vê que é equivocado, né? Porque nem sempre é assim, né? Às vezes o juiz, a juíza tem compromissos territoriais, ele está inserido num território, compreende melhor a situação. Às vezes não, às vezes é a Justiça Federal. Mas ele nasce com um vício no processo legislativo que me parece que contamina o incidente desde o início, que é a exclusividade da figura do Procurador-Geral da República para propor o incidente de deslocamento de competência. Por quê? Porque toda a matéria de direitos humanos, e o IDC principalmente, ele surge a partir da centralidade do sofrimento dos familiares das vítimas de violência do Estado. Né? Os direitos humanos eles têm muito em conta os sujeitos afetados e seus familiares. Qual é a percepção que eles têm de justiça na investigação, de justiça no julgamento? Se eles não são nem ouvidos, você tem um instituto que ele é muito mais de natureza autoritária do que propriamente de direitos humanos. Ele falhou também na sua compreensão pelo STJ. O primeiro caso foi da Dorothy, né, que não foi aceito, e ali eles estabeleceram os parâmetros. Né? Então, tem que ter uma grave violação de direitos humanos, você tem que ter enfim, são 3 parâmetros, deixa eu ver se eu me lembro aqui. A possibilidade da União vir a ser condenada no cenário internacional por conta de tratados e convenções, e a terceira era essa omissão dos poderes locais, do sistema de justiça local, na investigação e na resposta. Né? O Supremo sempre viu com maus olhos esse instituto. Eu participei de um caso, que é o do Manuel Matos, que ele é um caso comemorado como exitoso, mas ele revela, primeiro, que ele revelou que a morte ela é cruel em relação à investigação, porque se a morte ela não for apurada imediatamente, os vestígios, a possibilidade da investigação, ela é muito difícil com o decorrer do tempo, ela vai ficando cada vez mais difícil. Né? Então, transferir da justiça comum para a justiça federal sem a investigação é praticamente trocar 6 por meia dúzia. E a outra coisa, Manuel Matos morreu investigando milícia. Manuel Matos morreu investigando crime organizado na fronteira da Paraíba e de Pernambuco. O pedido de federalização era para também investigar esse crime organizado. E o STJ não concordou com isso, ficou só na morte do Manuel Matos. No caso da Marielle, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa
apontar em termos jurídicos, né? É óbvio que o caso da Marielle, ele excede com folga os 2 primeiros requisitos que o STJ colocou. É um caso de gravíssima violação de direitos humanos, é um atentado contra a democracia, principalmente no aspecto do pluralismo político, do pluralismo de ideias no âmbito do parlamento e das ideias que Marielle veiculava naquele espaço, né? Mulher negra, a questão racial, a questão de gênero, a questão de orientação sexual, a questão da periferia contra o centro. Então, é a morte mesmo da democracia no seu sentido mais amplo. No entanto, primeiro, a investigação ela anda e ela agrada a família. A família olha com bons olhos a maneira como aquilo vem se desenvolvendo. Tem interlocução, aparentemente, com os investigadores, né? Então, esse componente, como eu disse, da centralidade dos familiares na decisão a respeito da reparação e da punição por aquela morte não estão presentes. O outro elemento é que você analisa o direito a partir de fatos concretos. É aquilo que o Freixo acabou de dizer. A Polícia Federal está dominada. Enfim, os noticiários recentes dão conta de que a mudança na Superintendência do Rio de Janeiro, ela é tudo menos republicana. Ela foi feita para atender um interesse do presidente, e a ação de hoje ela é mais emblemática, porque na data de ontem, uma deputada amiga do presidente anunciou que ia acontecer, né? Então, nós estamos num cenário em que essa investigação pela Polícia Federal ela pode levar aos maiores absurdos. Não se sabe o que a polícia poderia fazer com essa investigação. Então, o direito é isso. O direito ele se aplica a partir de fatos concretos e o IDC pela centralidade do sofrimento dos familiares. Obrigada, Débora. Mônica, eu queria que você falasse um pouco para a gente, seja bem-vinda aqui no nosso café. Eu acho que a Mônica está com algum problema na conexão. Ah, tá bem. Mônica está com a gente? Não. Ela me escreveu aqui dizendo que estava com problema na internet. Não sei se ela estava caindo. Acho que agora caiu. Tá bem. Bom, então, enquanto o nosso pessoal vai entrando em contato com a Mônica, já ela fala com a gente, vamos continuando aqui a nossa rodada, né? É bastante importante que tanto o deputado Marcelo Freixo como a Débora Duprá tocaram em temas no qual este processo faz uma interface com os temas da política, né? O Brasil todo, né, viu com muito estarrecimento a divulgação daquele vídeo no qual ficou evidente os interesses do presidente Jair Bolsonaro em interferir na diretoria-geral da Polícia Federal, especialmente motivado por proteger os seus familiares, né? E aí o povo brasileiro pode deduzir quais são esses interesses, né? Que passa desde a questão da rachadinha do Queiroz, o cheque na conta de Michele, né, esposa do presidente Bolsonaro, a própria questão da eliminação, né, do assassinato daquele miliciano, né, o Adriano da Nóbrega, que chefiava o escritório do crime, a investigação que ainda não houve, né, o povo brasileiro ainda não sabe o que tinha naqueles celulares, né, de Adriano, enfim. Então, gostaria que você comentasse um pouco para a gente, Freixo, sobre essa questão dos interesses da família. Mônica voltou. Ah, legal. Então, então eu vou fazer o seguinte, vamos suspender um pouquinho a pergunta a você, eu vou voltar lá para a Mônica, mas eu vou terminar a pergunta, e aí você vai pensando sobre ela, e a gente vai com a Mônica, e depois você responde. A pergunta para você, Marcelo, que você responde depois da fala da Mônica, como que você vê essa interferência da família Bolsonaro e qual que é a relação direta, o quanto que isso tarda, né, adia o povo brasileiro saber quem mandou matar Marielle Anderson.
Então, antes de você responder, Marcelo, Mônica, bem-vinda, deu certo aí a conexão. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Mônica, com a gente, sobre a campanha, né? Nós sabemos que é uma campanha que o Brasil aí tem algumas horas para poder intensificar essa campanha. O julgamento já está marcado para amanhã no Superior Tribunal de Justiça. Nós sabemos que desde o início a família foi uma das primeiras vozes que se levantou contra a federalização quando foi anunciada ali pela Raquel Dodge, e a gente gostaria que você comentasse um pouco. A impressão que a gente tem é que a campanha está forte, mas nós temos que intensificá-la nas próximas horas para que, de fato, a gente conseguisse exercer alguma pressão cidadã em relação a esse julgamento que vai ocorrer amanhã no Superior Tribunal de Justiça. Mônica, comenta um pouco para nós da campanha, a importância disso para o Brasil. Bom dia a todas e todos os companheiros do MST, Marcelo, amigo querido aí de muita luta, Débora, eu estou no time de todo mundo, lamentando a sua aposentadoria, mas compreendendo, você que sempre foi super parceira desde o início, fui muito acolhida em Brasília por você, muito obrigada por toda a sua contribuição como brasileira, como defensora de direitos humanos, sou muito grata ao seu trabalho. Comentando um pouquinho a campanha, eu concordo 100% com as falas anteriores. Marcelo tem uma linha muito grande com a fala dele. E essa campanha ela começou na terça-feira passada. A gente conseguiu mais de 100 mil assinaturas até agora. E hoje a ideia é intensificar ainda mais nas redes, pedindo colaboração das pessoas, né? A gente escreveu, familiares de Marielle Anderson, uma carta aberta ao STJ, manifestando o desejo pela não federalização. Essa carta ela recebeu o apoio de muitas organizações, foi construída coletivamente com o Instituto Marielle Franco e a Coalizão Negra por Direitos, que constitui por mais de 150 movimentos. Então, tem muita gente legal somando com a gente nessa luta, que a gente compreende que não é uma luta só de justiça por Marielle Anderson, pessoas físicas ali da razão do nosso afeto, mas também a importância que esse caso tem para a democracia no Brasil, como Marcelo e Débora muitos já colocaram antes aí, o que representa, né, o simbolismo da execução da Marielle para a democracia, como uma ameaça à democracia, e também o que representa a resolução desse caso, saber quem foi que mandou matar e quais foram as razões desse crime. Então, todo mundo que puder ajudar, é só ir até o site Federalização. Todos, peço desculpa porque o dia está muito animado, então está entrando um monte de ligação e travando, porque é isso, hoje é um dia de ter isso é para Marielle Anderson, mas a gente está aí buscando fôlego nessa coletividade, nesse espírito de solidariedade sempre, para estar ressignificando essa luta, e a gente espera que o STJ amanhã tenha a sensibilidade e a prudência de votar pela não federalização, por todas as razões técnicas que já foram colocadas pela Débora e pelo Marcelo. Hoje, mais do que nunca, a gente acredita que não há razões técnicas para ter o deslocamento de competência, para justificar a federalização, e há razões políticas para não desejar isso, para estar muito preocupado com a possibilidade dessa federalização aí. Obrigada, Mônica, e por dispor também do seu tempo. A gente sabe que hoje é um dia também de muitas tarefas, né, a você, entrevistas, enfim. E sabemos que também essa pauta ela vai ganhando, né, também não só as redes, né, dos movimentos populares, mas também a própria pauta da grande imprensa, né? Então as demandas devem ser enormes aí para você, né? Muito obrigada por dispor do seu tempo, né? Hoje é um dia de luta, como disse a Mônica, então a gente pede mais uma vez para quem está nos assistindo, né, assine, mais do que isso, compartilhe nas redes sociais essa campanha tão importante contra a federalização dessa investigação dos crimes de Marielle e Anderson Gomes. Então, Freixo, devolvo para você, para aquela questão, né, que entrou agora. Eu havia perguntado para o Marcelo Freixo, qual que é a interferência da família Bolsonaro em relação a esses crimes, né, e o que representa o que a gente viu naquele vídeo que foi divulgado daquela reunião ministerial, aquele show de horrores, né, no qual o presidente Jair Bolsonaro demonstrou tanto interesse pelas mudanças na Polícia Federal, pela interferência, especialmente para proteger
a sua família. O que representa isso, Freixo? Explica um pouco para a gente. Claro. Enfim, primeiro eu queria só resgatar uma coisa muito importante da fala da Débora, que é a origem disso. Né? Por que a gente está aqui debatendo? Se ninguém da família é favorável à federalização, por que esse debate está acontecendo? Né? Porque nem deveria estar acontecendo, porque não foi requisitado por nenhum de nós a federalização. Isso precisa ser lembrado. Na verdade, a origem disso é muito importante a gente ter a clareza das informações, né? Para ver o quanto os argumentos são muito sólidos pela não federalização. Eu espero, sinceramente, que esse julgamento tão importante de amanhã do STJ tenha o mínimo de razoabilidade. Né? Assim, enfim, a Raquel Dodge, no seu último dia à frente da PGR, fez um relatório e ela, com todo o respeito que eu devo, né, mas ela não ouviu ninguém da família. Ela não ouviu ninguém, não ouviu nenhum de nós, né, próximos. E ela fez um relatório baseado num relatório da Polícia Federal, porque na época do governo Temer, todo mundo vai lembrar disso, houve, por decisão do ministro Jungmann, a investigação da investigação. Né? Vocês vão lembrar bem disso. A Polícia Federal abriu uma investigação sobre a investigação do caso Marielle. O que a gente sempre pediu foi que as polícias trabalhassem juntas, foi para que as polícias trabalhassem em harmonia, e não uma polícia investigasse a outra. Isso não ajudava. O que a gente queria era que a Polícia Federal disponibilizasse todos os seus instrumentos de investigação e trabalhasse junto com a Polícia Civil. Não há nada que impeça isso. Muito pelo contrário, não há nenhum elemento que impeça as polícias de trabalharem em cooperação. Num caso como esse, foi um caso de perseguição internacional, isso é quase, no meu entendimento, uma obrigação que as polícias trabalharem por um sentido ético, que eu sempre entendo que está acima do sentido legal, né? Eu, pelo menos, insisto nisso, insisto que o sentido ético está acima, vai além do que a lei, às vezes, nos permite, e isso nunca foi feito, na verdade. Isso é um grande problema, porque a Mostra Marielle dividiu águas de um país, dividido de uma maneira muito desumana já, o que levou, inclusive, a gente está vivendo essa situação de coisas tão graves, né, diante do fascismo. É bom lembrar que na noite da Mostra Marielle, a produção de fake news contra a Marielle começa a ser disparada, na mesma noite da Mostra Marielle, para ver como isso dividiu, o que é inaceitável, o que é inacreditável, para ver como é que isso divide a sociedade de uma maneira muito violenta, né, naquele momento. E essas coisas acabaram intercedendo também nas investigações. Enfim, este relatório da Raquel Dodge, baseado no relatório da Polícia Federal, foi muito mal compreendido, assim, a compreensão da Procuradora-Geral naquele momento desse relatório. E eu tive muito acesso aos policiais federais que fizeram a investigação da investigação. É normal que a Polícia Federal considere que deveria ser federalizado, mas em nenhum momento eles colocaram as razões que a Constituição determina para que o caso fosse federalizado. Essa foi uma conclusão da Raquel Dodge sem ouvir as partes, sem ouvir os familiares. Então, a origem do que a gente está fazendo aqui é essa, né? Já foi uma falta de entendimento lá atrás. Essa federalização, portanto, ela pode aciar um problema muito grave no Brasil sobre o caso Marielle, onde o caso Marielle se situa nesse momento de fascismo no Brasil e de uma divisão tão nociva dessa sociedade. A família Bolsonaro muito, enfim, eu tenho que ter cuidado aqui com o tempo, mas as relações de Bolsonaro com as milícias são muito profundas. Eu sempre falei isso e falo isso em todo lugar com muita tranquilidade. A família Bolsonaro tem uma relação com uma pessoa muito chave, mais do que o Adriano, que é o Queiroz. O Queiroz, ele serviu junto com o Adriano no 18º Batalhão, que é um batalhão da polícia em áreas de milícia. Eles respondem junto por um homicídio, e o Queiroz vai para o gabinete do Flávio Bolsonaro, não rachadinha, como ele é hoje no Ministério Público. Ele vai lá para organizar as campanhas e a estrutura da família Bolsonaro, das relações do Queiroz com áreas de milícia para toda a família Bolsonaro. Né? Isso sempre foi, não só na campanha presidencial, isso muito antes. Ele é um aliado de longa data. E é ele que leva o Adriano, trabalhou para a massa livre.
a mesma máfia de caça-níqueis que tinha trabalhando quem, segundo a investigação da Polícia Civil, teria resultado. A Lessa trabalhou no mesmo batalhão de um comandante do 7º Batalhão de São Gonçalo, que está presa pela morte da Patrícia Scioli. Então, o Rio de Janeiro não é o principal. O Rio de Janeiro tem aí um lugar que não cabe num cartão. E é da onde vem Bolsonaro, vem desse jogo. Envolve crime e política. Por isso que é tão grave. Porque é um elemento muito prudente para a gente não permitir, em nenhuma hipótese, a federalização e a possibilidade de interferência da família Bolsonaro no caso da Marielle. Obrigada, Freixo. Débora, nós sabemos que na Constituição do Brasil é permitida toda forma de organização, né, tem toda a liberdade para que as pessoas se organizem, né? E é isso que dá guarida para a organização dos movimentos populares, para as organizações políticas, né? Isso faz parte do processo democrático do nosso país, conquistado a duras penas e sempre uma democracia em construção. Nós convivemos com uma democracia num histórico de racismo, também racismo, patriarcado, uma sociedade extremamente desigual. Queria que você pudesse comentar um pouco, Débora, porque na Constituição brasileira também é vedada uma única forma de organização da sociedade, que é a organização em milícias. Isso é proibido terminantemente pelo texto constitucional. No entanto, cada vez mais a gente vê uma certa naturalização e, pior do que isso, uma banalização com a existência das milícias. Nesse caso em específico da Marielle Franco e do Anderson Gomes, nós sabemos que a milícia teve uma grande participação e tanto é que as dois criminosos presos têm esse histórico, né, de milicianos. Você participou, Débora, também de várias investigações que ocorreu no âmbito das milícias rurais, né? E lembro aqui da questão do massacre de Pau d'Arco, no qual você acompanhou tão de perto este processo que envolve milicianos rurais. O MST e os movimentos do campo enfrentam isso o tempo todo, né? A atuação de milícias rurais de mãos dadas, muitas vezes, com o Estado. E milícias, como o próprio nome diz, que com a presença de policiais que atuam nessas milícias também. O que está acontecendo com o Brasil, Débora? Como é que você vê esse processo das milícias se territorializando no Brasil e o quanto que isso é central para a gente poder também destrinchar este grave crime do qual o povo brasileiro quer respostas concretas? Foi até interessante tocar no caso Pau d'Arco, Kelly, pegando um gancho com o que o Freixo falou da atuação conjunta das duas polícias. É muito simples, tem uma lei que determina que, em casos de graves violações de direitos humanos, a Polícia Federal contribua com a investigação da Polícia Civil. É uma maneira de você potencializar. Isso não tem nada a ver com federalização. Isso existe na lei como possibilidade. No caso de Pau d'Arco, nós usamos isso. Pedimos ao então ministro da Justiça, eu acho que Torquato, na época, ministro Torquato Jardim, e ele deferiu que a Polícia Federal viesse se somar à Polícia Civil na investigação. É possível também que a Polícia Federal até investigasse sozinha se houvesse alguma evidência de comprometimento da Polícia Civil, independente de federalização. Mas nada disso foi adotado. Eu também não sei por que, no caso Marielle. Eu acompanho o campo há muito tempo, porque a minha atuação histórica é no campo, com povos indígenas, e eu acompanhei muito de perto esse processo de crescimento do armamento do campo. Primeiro, por meio das empresas de segurança privada, que não eram fiscalizadas, e aquilo ali tornava esses proprietários, digamos assim, possuidores de um arsenal
enorme de armas sem nenhum controle, e isso depois desviando para as milícias, né? Você tinha a aparência de ter uma empresa de segurança privada e você ia armando uma série de funcionários dessa fazenda. Eu acho que a gente está vivendo um momento, em termos de coletividade, de sociedade, absolutamente distante do que foi o projeto constitucional, né? Se é uma Constituição que aposta na solidariedade, que aposta em projetos coletivos, que induz a população a participar das lutas, a estarem nas ruas, a protestarem, a gente está vivendo alguma coisa que é uma suspensão desse projeto. Na hora que você arma, você coloca nas mãos das pessoas um contingente absurdo de armamento, com a clara possibilidade de que isso vá ser desviado para a criminalidade, para a macrocriminalidade, né? Não é só a pessoa estar ali se defendendo. É uma ilusão a gente pensar. Mesmo que fosse, que você tivesse na origem uma concepção de autodefesa, a Constituição não permite, a legítima defesa não é um direito fundamental, ele está no Código Penal em situações muito especiais, porque o que a Constituição previu era uma polícia organizada em carreira, recebendo dignamente, por meio de subsídios, para ela trabalhar com inteligência e com mínimo de violência. Nós estamos vivendo uma situação de anormalidade democrática, de anormalidade constitucional. Obrigada, Débora. Mônica, nós estamos vivendo uma das maiores crises do nosso país, não só do nosso país, do mundo todo, com essa pandemia, né, que tem feito vítimas em todo o mundo, e nós sabemos que aqui no Brasil são vidas ceifadas, vidas mortes, né, que poderiam ter sido evitadas se fosse feita uma ação coordenada por parte do Estado, que envolve os cuidados, né, a atenção básica de saúde e também condições sociais mais adequadas para que o povo brasileiro possa enfrentar essa pandemia. Aqui no Brasil, essa pandemia ela se encontra com um cenário que é o cenário de extrema desigualdade social, né? Nós somos um dos países que tem a maior desigualdade social, temos um enorme privilégio de classe e as periferias, né, do nosso país sofrem enormemente com essa chegada violenta do vírus que se encontra com essa realidade dramática da fome. A Marielle, ela era dessa trincheira, né, da trincheira da luta também em defesa das periferias, do povo negro e também das mulheres, de todos os direitos, né, direitos LGBTs, os direitos feministas. Queria que você falasse um pouco, né, como é que significa para nós hoje, né, que estamos tendo que conviver, né, com este luto coletivo de ter que enterrar tantos familiares, né, cada pessoa da família, cada pessoa sabe de alguma história, tem alguma história para contar, ou na sua própria família, ou no seu círculo de amizade. Como é que, em meio a esse luto coletivo que nós estamos vivendo no nosso país, né, que ultrapassa aí a marca de 22 mil mortes, mais de 350 mil infectados pela Covid, como é que você vê, especialmente nesse território da periferia, né, que era essa luta tão importante da Marielle, como é que você vê essa situação, em meio a essa situação tão dramática para o Brasil, a gente também ter essa luta contra a federalização deste caso? O Marcelo gosta de dizer que a gente tem uma pandemia e um pandemônio, né? E acho que isso é muito assertivo porque dificulta ainda mais um cenário de dor, um cenário muito dramático. Para além só da questão do luto coletivo, para além da questão da violência, do número de mortes a que chegamos, a gente tem, inclusive, uma dor que é uma dor maior e muito particular desse momento, que é muitas pessoas não estarem podendo enterrar os seus entes queridos, né? Você imagina o que não é para um emocional uma violência desse tamanho. Eu recentemente perdi uma amiga vítima do Covid e foi um pedido da família, inclusive, que os amigos e o mínimo de familiares possíveis estivessem presentes no velório. Então, assim, a gente não precisa
esperar que essa dor chegue tão perto, que nos toque tão intimamente, para começar a tomar medidas, né, que possam ser cabíveis nesse momento para poder diminuir esses impactos. Uma delas é, por exemplo, não ouvir o que o presidente da República diz, é fazer exatamente o contrário do que ele pede para a população fazer. Então, eu sou uma mulher também que foi nascida e criada na favela da Maré. Os espaços de favela e periferia hoje, por serem um adensamento populacional muito grande, são espaços que vêm sofrendo muito. A gente tem um número de mortes subnotificados que é gigante, a gente não consegue dar conta de estar fazendo o controle disso. Então, é um momento muito dramático. O isolamento social hoje é um ato de responsabilidade coletiva, e aí a gente vive uma contradição, né? Antes a gente sempre ocupou as ruas como espaço de luta, de manifestação, era o espaço que a gente usava para poder fazer a revolução e lutar pela construção da sociedade que acreditamos. E hoje não estar nas ruas é justamente um ato de responsabilidade, compromisso com todas essas causas que a gente defende e acredita. Então é um momento muito particular. É sempre bom fazer o reforço do pedido de que aqueles que puderem fiquem em casa, façam todas as medidas possíveis. A gente já tem outros países no mundo não notificando mais casos, não contabilizando mais casos de contágio, e o nosso continua subindo, porque existe essa... não é nem desinformação, né? É essa informação completamente equivocada, onde o presidente, ao se portar da maneira irresponsável que se porta, ele deixa muito claro que o projeto de poder dele é dizer quem é que deve morrer e quem é que pode viver nessa sociedade. Então, é um momento de união, é um momento onde a gente tem que estar aí muito atento, que a conjuntura política, mais do que nunca, está afetando a coletividade diretamente. A gente não pode pensar nesses números de mortes como números frios, né? São vidas, são pessoas que tinham relação de afeto, amor, amizade, porque a gente, quando pensa da dor do luto, né, e fala da Marielle, fica um caso como se fosse um caso emblemático, muito particular. Né? Quantas Marielles não estão sendo vítimas do Covid? Né? Quantas Marielles a gente está perdendo nessa pandemia e não contabilizando, não sabendo, não sendo notificado disso? Então, é um momento de muita união e muita responsabilidade social para a gente conseguir atravessar esse período aí. Kelly, você me permite só fazer Pode falar, Débora. Tem uma outra Sim, coisa fica à vontade. curiosa nesse julgamento, que é exatamente essa oportunidade do julgamento, né? No meio de uma pandemia, onde estão todos por meio virtual. Eu, como uma frequentadora por mais de 30 anos de tribunal, eu sei da importância para o resultado de um julgamento, da presença das pessoas, dos familiares naquele ambiente, a coisa dos corpos que falam, né, que mostram a dor, que mostram o sofrimento. Se o ato de pedir a instauração do incidente já não contou com a participação da família, o que dirá um julgamento em que a presença é impossível, né? A Constituição diz que os julgamentos serão públicos, exatamente porque é um momento em que, ao decidir, você presta contas, né? O juiz presta conta, o tribunal presta contas e explica os seus atos. Era muito importante que esse julgamento ele acontecesse num momento em que a presença das pessoas que de fato se importam com o destino, se importam com Marielle, se importam com o destino dessa investigação estejam presentes. Sem dúvida, Débora. Isso, evidentemente, não significa dizer que os juízes, né, os magistrados serão pressionados por isso, mas, no mínimo, né, uma frieza muito grande a gente não ter os familiares, que são os maiores interessados, né, e também a sociedade como um todo, né, representada lá através dos familiares no acompanhamento desse caso. Muito importante aí a sua lembrança aqui para o nosso debate. Para a gente já ir, quase estamos chegando aqui ao final, né, do nosso café. O tempo voou, né, infelizmente. A gente tem várias pessoas que estão nos acompanhando, né? E a gente pede, inclusive, para as pessoas que estão nos acompanhando, que ainda quiserem compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a este debate e, principalmente, se engajar na campanha. Nós temos pouquíssimas horas para poder fazer essa campanha crescer. E é muito importante que o número de assinaturas, o número de compartilhamento nas redes sociais, ele seja mais expressivo nas próximas horas. Estamos aqui a poucas horas do julgamento no STJ. Freixo,
Se você puder, faz um breve resumo para a gente da investigação atual, né, essa que ocorre no Rio de Janeiro. E também que você possa comentar um pouco qual que é a sua expectativa, né, não significa ter uma bola de cristal, mas qual que é a sua expectativa para esse julgamento de amanhã no Superior Tribunal de Justiça? Como que você acha que vai se comportar o STJ em relação a este pedido, né, de não federalização, e como é que essa nossa campanha pode ter algum tipo de repercussão também nesse julgamento tão importante que acontece amanhã no STJ. Mas faz antes para a gente um breve resumo, né? Para quem não está acompanhando, né, está um pouco desatento ali, como que está hoje a investigação do caso? Não, muito rapidamente, essa investigação está na responsabilidade da Polícia Civil, Delegacia de Homicídios. É um delegado jovem, muito dedicado ao caso. Eu me converso sistematicamente, ele presta contas, nesse espírito republicano que a Débora falava aqui, que cabe também ao Poder Judiciário. A gente tem que entender melhor as relações de Estado e sociedade, né? Os juízes não estão acima das pessoas, os delegados não estão acima das pessoas. O diálogo não significa interferência, o diálogo significa o espírito público daqueles que têm mais interesse. Por isso que esse julgamento acontecer sem a presença da família, eu concordo integralmente com a fala da Débora, é muito ruim, né? E sem nenhum pedido da família já é uma aberração, no meu entendimento. Mas, enfim, essa investigação por conta da Polícia Civil do Ministério Público do Rio, ela já tem mais de 2 anos. Ela é uma investigação muito delicada. A prisão do Rony Lessa é a prisão de um setor do crime do Rio de Janeiro que nunca foi investigado em governo algum, né? Você tem uma ideia, eles formavam um grupo chamado Escritório do Crime. A certeza de impunidade é tão grande que o grupo chamava Escritório do Crime. Só no Rio de Janeiro tem um grupo chamado Escritório do Crime, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe onde fica, todo mundo sabe para quem trabalha, e nunca nenhum deles foi investigado. Esse é o Rio de Janeiro. O Rio não é uma cidade maravilhosa, o Rio é um maravilhoso cenário para uma cidade, né? Embaixo do cartão postal passa muita coisa estranha que não cheira bem, né? Então, o caso Marielle, ele destampa um Rio de Janeiro profundo, um Rio de Janeiro grave, um Rio de Janeiro que precisa de uma mudança muito profunda e muito corajosa que nem todo mundo topa fazer, e nem nunca fizeram, né? Então, não é uma investigação simples. Isso não quer dizer que a gente aceite a demora ou que a gente esteja feliz com 2 anos sem saber quem é o mandante. Mas tem mandante. Essa é a primeira coisa. Tem mandante. Um assassino profissional, como o Rony, não resolveu matar por ódio de uma hora para outra alguém que ele não conhecia. Ele matou profissionalmente a vida inteira. Então, de repente, ele resolve ter ódio e matar alguém que desconhecia. Então, não é verdade. Não é crime de ódio, é crime político, planejado, politicamente, por gente poderosa. Nós temos que chegar no mandante. É a nossa cobrança. Tem 2 pessoas presas que se executam farta prova ou provas sobre eles. Certamente tem mais gente envolvida na execução e tem mandante. Essa é a nossa pressão. Mudar essa investigação para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, nesse momento, seria uma tragédia. Até porque não vai fazer a gente ganhar tempo, vai fazer a gente perder o tempo que a gente já ganhou pressionando do lado de... Então, acho que é isso que a gente tem que falar. Minha expectativa sobre o julgamento de amanhã é que eles deixem como está. Será um escândalo, isso vai, nesse momento, acirrar o que já está acontecendo hoje de debates, né, sobre a possibilidade de politização. A Polícia Federal tem um caminho péssimo para o Brasil nesse momento, é péssimo para a Polícia Federal, a suspeita de politização, né, que está hoje rondando por conta de falas muito diretas, próprio presidente da República, dizendo que quer uma superintendência para ele, só quer uma, só do Rio de Janeiro, exatamente por onde a sua família e seus aliados cometeram tantos crimes. Então é muito grave tudo isso. A nossa pressão, por isso que é importante todo mundo assinar o federalização.org, sem cedilha e sem tio, para que a gente tenha mais pressão da sociedade e amanhã a gente saia vitorioso e continue cobrando, né? Amanhã não vai se resolver nada. Amanhã, na verdade, a gente garante que a investigação continue onde está. A gente não quer ser atrapalhado. É só isso. Obrigada, Freixo. É isso aí. Vamos para cima, vamos nos engajar cada vez mais aí nessa campanha. E, como disse o Freixo, o melhor do ponto de vista da investigação é deixar como está, mas que a gente também exerça muita pressão na investigação, no acompanhamento a essa investigação que ocorre no Rio de Janeiro.
Débora, também para a gente poder ir terminando, né? Nós temos uma situação no país muito delicada que, ao mesmo tempo que a gente enfrenta essa grave crise, né, do coronavírus, que se encontra com uma crise já histórica, econômica, política, social e ambiental, a gente também tem que enfrentar uma situação que impõe uma agenda por parte dos movimentos populares, que é a agenda do Fora Bolsonaro. E esse Fora Bolsonaro, que nós não gostaríamos de estar gritando agora, nesse momento, mas ele se impõe com força para a gente poder salvar vidas. Nesse Fora Bolsonaro também tem uma luta, que é uma luta em defesa da democracia brasileira. Eu gostaria que você comentasse um pouco por que é tão importante a gente poder ter uma solução para esse caso da Marielle e do Anderson, o quanto isso é simbólico pela justiça a esses casos específicos, mas o quanto isso é simbólico na trajetória da luta democrática no nosso país. Como que você enxerga isso? E também queria que você falasse da sua expectativa em relação ao julgamento de amanhã no STJ e já fizesse as suas considerações finais. Bom, começando pelo final, eu acho que se o STJ decidir pela federalização, ele está rompendo todos os parâmetros que ele próprio estabeleceu para si ao longo dos poucos EDCs que ele julgou. Os únicos casos que ele federalizou foi quando o próprio Ministério Público local, o próprio Judiciário local falaram: nós não temos condições de levar adiante isso. Foi só assim. Então, seria um absurdo. Ele estaria rompendo com uma jurisprudência absolutamente tranquila. Eu lembrei para vocês o primeiro caso, Dorothy Steng, também crime organizado no campo, não foi federalizado, né? E, enfim, então eu não acredito que seja e de fato não acredito. Em relação ao Fora Bolsonaro, eu acho que é preciso a gente... eu não entendo por que ainda não se tem tanta clareza do desmonte do Estado e do desmonte da Constituição, né? Todas as estruturas da administração pública, elas foram capturadas. A gente perdeu quadros que foram recrutados ao longo do tempo, mediante concurso público, com investimento na capacitação desses profissionais. Essas áreas técnicas todas sumiram e foram capturadas por pessoas que são só amigas, sem nenhuma competência técnica. Isso é uma das causas de crime de responsabilidade, é você atentar contra a administração pública. Nós não temos um único espaço público que o seu ocupante não seja contra aquele espaço. O ministro do Meio Ambiente não gosta de meio ambiente, o presidente da FUNAI não gosta de indígena, o ministro da Educação é contra a educação, o ministro da Saúde agora, né, não existe para tocar a saúde. Então, enfim, se isso não é uma grande subversão da Constituição, eu não sei em que espaço nós estamos. Então, Débora, só um minutinho que o Marcelo ficou animado aqui com o trecho da sua fala. Diga, Marcelo. Não, eu adoro ouvir a Débora sempre, porque quando ela vai falando dos ministros, as aberrações sucessivas, ela fala assim, o ministro da Saúde, aí ela para, porque não tem. Ministro da Saúde não tem. E eu acho que, como o Cristo falou, a morte da Marielle é carregada de tantas simbologias, né? Além da questão democrática, do que o seu mandato representava, do que é esse patriarcado, esse racismo estrutural, a questão de classes nesse país, eu acho que ela aponta, enfim, num sentido muito forte de recuperar um Estado onde as relações elas são pelo menos éticas, né? Onde os debates, onde as divergências elas se resolvem discursivamente, onde o recurso à violência não é uma possibilidade, né? Eu acho que é recuperar um pouco do sentimento mesmo de civilidade que nós estamos perdendo com o tempo. Obrigada, Débora. Mônica, nós vimos essa semana mais casos muito difíceis, né? No qual jovens negros de periferia também foram assassinados. Talvez o caso mais simbólico é do jovem João Pedro, que
e brincava no quintal da sua casa quando foi assassinado pelo Estado. E nós sabemos que cada vez mais se naturaliza o assassinato contra o povo pobre, o povo negro do nosso país. Quando nós pedimos e clamamos, né, justiça por Marielle Franco e Anderson Gomes, e logicamente se trata de um crime político, mas também nós lembramos de todos e todas, né, principalmente da juventude, que é assassinada todos os dias nas periferias do nosso país. Por isso que eu gostaria de passar a palavra a você, para já fazer também as suas considerações finais e dizer em que medida, Mônica, o julgamento de amanhã, ele também pode dar um alento para que essa investigação ela continue ocorrendo lá no estado do Rio de Janeiro, e o quanto que o justiçamento, né, a finalização desse julgamento, a resposta, quem mandou matar Marielle, tem uma simbologia também com todos e todas, né, que estão sendo ceifados no nosso país, especialmente a juventude negra. E queria aqui dizer, João Pedro presente, nós todos sangramos essa semana também ao lembrar, né, que no Brasil a gente tem que lutar para não morrer de vírus, não morrer de fome, mas também não morrer de bala, porque infelizmente essa máquina genocida contra os pobres e negros, ela não parou em nenhum minuto, mesmo agora na pandemia. O que você espera, Mônica, com você para suas considerações finais? A Marielle, no dia 13 de março de 2018, à véspera do seu assassinato, fez um Twitter depois que repercutiu muito, que ela falava justamente sobre um jovem negro que tinha sido assassinado. Ela finalizava o Twitter perguntando: quantos mais tem que morrer para que essa guerra acabe? Né? E essa é uma pergunta que a gente renova constantemente, que a gente se faz constantemente na sociedade brasileira, no estado do Rio de Janeiro, que é altamente genocida. A Marielle era uma lutadora, principalmente pelo fim da juventude, do assassinato, do genocídio da juventude negra. Então é muito difícil. Assim, um menino tinha 14 anos de idade, né? E hoje, durante uma pandemia, a gente diz para as pessoas ficarem dentro de casa como uma forma de segurança, de responsabilidade social nesse momento. Mas foi dentro de casa que ele foi assassinado pelo Estado. Né? E aí a gente sabe, no Rio de Janeiro, nas favelas e periferias, a polícia ela chega antes do que a política de segurança pública. Né? Então, é muito lamentável que a gente fique presenciando esses episódios e perdendo a esperança que um outro tipo de sociedade é possível, né? Porque tem gente, inclusive, que arruma meios de justificar ou de banalizar crimes como esses e dores como essas, né? Quando a gente criminaliza, por exemplo, a imagem dos defensores e defensoras de direitos humanos, colocando no estereótipo, no rótulo de defender bandido, e aí vocês três, né, que estão aqui dividindo tela comigo, sabem muito bem o que é isso. Eu encaro isso também, inclusive, como sendo um projeto de poder. Eu acho que a ordem vigente que tem hoje, o poder que se tem hoje político no Brasil, exercendo o domínio, ele tem como intenção mesmo colocar os defensores e defensoras de direitos humanos nesse lugar do criminoso, porque isso retira, isso desconstrói a narrativa de que a gente deve ter esperança, né, de que uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos é possível. E aí, quando a gente está falando isso na perspectiva do direito à vida do favelado, né, o Estado ele justifica e tem parte, né, tem apoio de parte da sociedade para legitimar a violência que acontece dentro da favela, nas periferias, e essa truculência que a polícia faz, sobretudo com os corpos pobres e negros. Então, o assassinato da Marielle ele vem carregado de simbolismos, né? Não só pelo mandato, mas também porque a Marielle era uma pessoa que carregava no próprio corpo e na sua história de vida todas as bandeiras dos direitos humanos, né? De pautas de direitos humanos que defendia. Uma mulher negra, favelada, que estava num relacionamento lésbico, então, que defendia ali a vida e liberdade dos corpos das mulheres. Então, quando a Marielle é executada, né, existe a intenção de um silenciamento de todas essas causas que ela lutava, e existe um recado claro de dizer que a política do Brasil não quer corpos como o da Marielle, não quer o que a Marielle representa, ocupando os espaços de poder, o espaço da política institucional. Então, responder ao assassinato da Marielle é um compromisso que o Estado brasileiro tem que ter com a sua sociedade, com a democracia como um todo, para dizer que não, que nós não vamos aceitar
que pessoas sejam assassinadas e quem faz isso não seja responsabilizado pelo que fez. Então, é importante que a gente compreenda que a luta de justiça por Marielle não é só por eles dois particularmente, mas por tudo que representa na vida de todas as pessoas no Brasil hoje que acreditam no Estado democrático de direito. Então, eu faço as minhas considerações finais agradecendo a participação. Aqui a gente está falando sobre isso, é um momento muito dramático, né? A votação de amanhã vai ser uma votação decisiva, né? Em muitos aspectos, mas ela também provoca muita dor aos familiares, aos amigos, a todos esses que geram um anseio e toda essa expectativa de qual será o resultado. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é muito injusto, é dramático que a gente precise passar por mais esse sofrimento, por mais essa angústia nesse momento. Acho que a Débora é muito assertiva quando fala da presença corporal de estar num julgamento como esse. Não poder ter isso causa ainda mais aflição, causa ainda mais dor. Então, espero que todas e todos tenham empatia nesse momento e compromisso com a democracia. O site está no ar, a gente tem poucas horas para juntar o máximo de assinaturas possíveis. Federalizaçãonão.org, é muito rápido, não leva nem 10 segundos para votar, só preencher com o nome, e-mail, telefone e está feito, para a gente manifestar o desejo aí, não só dos familiares e amigos de Marielle Anderson, mas também a manifestação da sociedade civil no desejo de que o caso de Marielle Anderson seja assim elucidado e que os responsáveis por isso sejam identificados e respondam pelo que fizeram. Obrigada, Mônica. É isso aí, que a gente tenha a ousadia de continuar construindo a nossa utopia, né? Como já diz essa belíssima canção de Milton Nascimento, utopia, que a gente construa um país sem militarização da polícia, sem a milícia, né? E que, de fato, a gente faça valer um poder cidadão, um poder popular, né? Gostaria de agradecer muitíssimo a participação aqui conosco nessa sala, da companheira Mônica Benício, que esteve aqui conosco, da Débora Duprá e do deputado Marcelo Freixo. E também a todos e a todas que nos acompanharam em mais esse Café com o MST. Eu espero que vocês também, né, estamos no finalzinho, mas que vocês que estão assistindo compartilhem ainda nas redes sociais essa nossa live para que mais pessoas possam ter acesso, assistir depois em outras oportunidades. E também que se engajem com força, já dissemos aqui isso mais de 10 vezes, mas entrem lá no site, assinem este pedido contra a federalização, né? Temos, como disse aí a Mônica, poucas horas, precisamos aumentar e muito aí esse compartilhamento. Nós teremos ainda uma programação no Café com MST, nos acompanhe, né? A programação está muito boa, né? Nos acompanhe aí nas redes sociais. Também queria aqui, para finalizar, Mônica, Débora e Marcelo, dizer, né, que além das redes que nós estamos retransmitindo, nós estamos com compartilhamento através de mais de 40 cooperativas, também páginas nossas de jornal, mídias locais, rádios camponesas por esse Brasil afora. Nós somos aí pelo menos 40, né, mídias populares que estão também reproduzindo aqui esse nosso diálogo, especialmente chegando no interior do nosso país, né, no qual o Movimento Sem Terra tem uma presença muito forte. Que a gente tenha a força para poder seguir. Amanhã é um dia especial que mexe também muito com as nossas emoções, mas que de fato a gente consiga ter uma vitória, que o STJ faça justiça amanhã e que deixe o processo como está, que o processo continue no Rio de Janeiro e não seja federalizado. Um grande abraço aqui, Marcelo, Mônica e Débora. Obrigado. E com isso finaliza aqui o nosso café. Prazer. Obrigado. Obrigada.